Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Importa que eu desça, meu Jesus apareça e que o seu nome seja glorificado. É o momento da palavra, é um momento de grande responsabilidade, mas é bênção. Isaías capítulo 38, versículos 1 ao 5 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e dize Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante como o choro faz parte do ser humano. Quanto mais a ciência estuda a razão do choro, mais se prova a necessidade dele em nossa vida. Embora esteja composto de diversos significados, pode transmitir alegria, tristeza, dor, humilhação, frustração, raiva, emoção, vitória, derrota, heroísmo, fraqueza, e até esta última até envolve a nossa cultura. Pois quantos já foram ensinados ou então pelo menos ouviram dizer que o homem não chora? Seja qual for o entendimento, o certo é que o choro é uma necessidade fisiológica. Inclusive, ao nascermos, se não nascermos chorando, muitos de nós recebemos umas palmadinhas para que venha facilitar ou forçar o choro. Porém, deixando a necessidade fisiológica de lado, gostaria de falar um pouco deste choro na presença de Deus do rei Ezequias, quando sofreu desta enfermidade permitida por Deus, aonde Deus envia o profeta Isaías para informar ele, para pôr a sua casa em ordem, pois morreria. Diz a palavra de Deus que Ezequias vira o rosto para a parede, e em seguida vem informação: e chorou Ezequias muitíssimo. Quando Deus fala com o profeta Isaías novamente, vem a seguinte instrução, em Isaías 38:5, vai e dize a Ezequias, aleluia, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É interessante como para Deus nada passa desapercebido. Porém, Deus não apenas ouviu a oração de Ezequias, como também fez questão de registrar na sua palavra que viu as lágrimas do rei. Disto eu gostaria de fazer um questionamento. Temos chorado com frequência na presença de Deus? A palavra de Deus registra Jesus chorando em um velório, movido de compaixão pelo seu amigo Lázaro, em Lucas 19:41. Além de outros momentos, como no Getsemane, que podemos conjecturar que ao sentir agonia a ponto de suar gotas de sangue, ele também chorou. O escritor aos Hebreus registra no capítulo 5, versículo 7, durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplicas em alta voz e com lágrimas. Não quero fazer aqui uma separação ou identificar só o chorão, né?
Mas quero enfatizar através desse texto lido referente ao rei Ezequias, como é importante o choro diante de Deus. Caso você esteja passando por uma noite de choro em sua vida, tenha a esperança que vai amanhecer e que a alegria virá pela manhã. Salmo 30 e versículo 5, parte B. Não se esqueça que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, como está em Mateus capítulo 5 e versículo 4. Jesus tem visto as suas lágrimas. E esta situação do rei Ezequias chama muita atenção, por quê? Porque o rei Ezequias, apesar de ser rei, apesar de ter os seus motivos para enfatizar a Deus como ele tinha sido, a sua fidelidade também, que ele mostrou através da sua oração a Deus, os seus compromissos com o reino, com a obra. Mas no tempo de Deus havia chegado o tempo do rei Ezequias, mas o seu choro alterou a situação. A palavra diz que Deus, ele não muda, mas também diz que ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra também diz: por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, levantarei eu agora, assim diz o Senhor. E veja que é o tempo que Isaías, o profeta, entra no palácio, entrega o decreto. Quando ele sai, que está no meio do pátio do palácio, ainda a caminho da sua saída, Deus mudou o cativeiro de Ezequias por conta do seu choro e por conta da sua oração. Ele enfatiza em sua oração o quanto tem sido fiel, o quanto tem atentado para os seus compromissos com o reino, o quanto tem sido correto diante de Deus. E ali o rei Ezequias cobra a Deus mais um tempo. Aleluia. E o que é que acontece? Talvez você esteja passando por uma situação parecida. No caso aqui era uma doença terrível, como a palavra destaca, uma doença para a morte. Mas Deus deu a oportunidade de Ezequias ainda ter vitória, ainda ter mais tempo, enquanto o profeta ia se dispersando no caminho para ir para casa. Deus muda a sentença de morte de Ezequias e diz: olha, ei Isaías, volta, diz a Ezequias que eu lhe acrescentarei mais 15 anos aos seus dias. Veja que é duas situações difíceis para quem pede para não morrer, que é o rei Ezequias, que já está com uma doença que levaria à morte. Mas há uma situação difícil também para o profeta, que transmitiu a mensagem de Deus para um rei, dizendo da morte. Porque tanto faz, olha, veja, dizer que ele estava para morrer já era uma coragem tamanho do mundo. Mas voltar para desfazer o que já havia dito, eu acredito que a guerra na mente desse profeta, do profeta Isaías, o filho de Amós, foi muito difícil também. Quantas vezes Deus não tem te dado um decreto, uma ordem, talvez uma situação difícil de atender, Deus tem te cobrado e tem dito: faz a minha vontade, cumpre o teu compromisso, sede santo como eu sou santo. E Deus começa a exigir de mim e de você situações difíceis como essa com Isaías. Um profeta que transmite uma mensagem, quando vira as costas, Deus muda o decreto. Mas isso também nos traz a ciência, ao nosso pensamento. O quanto incomoda a Deus o choro de um justo, de um fiel, de alguém que tem compromisso com ele.
E diz a palavra que quando o rei Ezequias virou-se para a parede e conversando com Deus, apresentou os seus motivos de sua necessidade, de sua vida, do seu desejo de vencer mais esta guerra com o seu povo, e mostra que ele tinha sido fiel, que ele tinha tido compromisso com Deus. A opressão do pobre e o gemido mexe muito com o trono do Deus vivo. E mexeu com o trono de Deus a alterar a situação de Ezequias, fazendo o profeta voltar e dizer: diz agora a ele, que eu acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. Para quem estava para morrer? Tão perto, porque o profeta disse: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. De repente vem a morte, aliás, vem a mensagem do céu que a morte foi parada. Nosso Deus confunde até a morte. Nosso Deus confunde até situações humanas. Nosso Deus, quando o médico dá um laudo e diz não tem jeito, ele confunde a medicina, ele muda, aleluia, aquela situação que era final. Vem um juiz e assina uma sentença até o resto da vida. Deus dá uma mudança de estratégia e assina, porque ele é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, e não perde uma questão. Assina dizendo: eu dou o meu alvará, eu dou a minha liberdade, eu dou a minha assinatura, eu dou o alvará de soltura. Esse mesmo Deus vem como um médico por excelência. E através de uma atitude de fé, de oração, usando uma pasta de figos, ora-se e a enfermidade é retirada. Senhora Milka, onde a senhora quer chegar? Qual é a pergunta que a senhora quer me fazer? O que é que a senhora quer dizer com essa mensagem do rei Ezequias? Eu já entendi que foi o choro dele. O que é que eu preciso fazer para o meu quadro mudar? O que é que eu preciso agir? Qual atitude devo tomar? Escuta, através da humilhação, você vai obter a resposta que você precisa. É através da humilhação que você será alcançado. O segredo é este: é se humilhar na presença do Senhor, é reconhecer a sua grandeza e dizer assim: eu quero me humilhar, eu preciso desse Deus, eu preciso tomar atitude de mudança, eu quero ser curado desta lepra chamada pecado, eu quero a vida, eu quero abandonar a morte agora, eu quero deixar a morte confusa ao meu respeito. E foi assim que Ezequias fez. Olhou para a parede, chorou, justificou e pediu ao Senhor clemência. Se humilhe. Pode ver que a resposta para o mundo neste tempo é esta: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, aleluia, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, aleluia, e sararei a terra. O Senhor, Ele quer te sarar, Ele quer mudar esta vida de vergonha, de pecado, para que você, através do arrependimento, através de olhar para a parede, de justificar a Deus em joelho, com a boca no pó, você diga: Senhor, eu quero me humilhar, eu quero a vida, não quero a morte, eu quero a resposta do Deus vivo, aleluia. O segredo é este: você quer se humilhar diante de Deus, da potente mão do Deus vivo? Então venha. Esta é a palavra. O segredo é se humilhar. O segredo é se arrepender. O segredo é desejar a vida e não a morte. O segredo é abandonar este vício que está te matando aos poucos.
Quer seja o cigarro, que é uma droga lícita, a bebida, que é uma droga lícita, vem aí as outras drogas que não prestam. Um relacionamento que está te afastando de Deus, que você diz, ai meu Deus do céu, deixei Jesus, porque o meu homem, meu marido, este homem que eu escolhi, não quer que eu tenha nada com Deus. O Senhor está te convidando e está dizendo que através da tua humilhação, do teu arrependimento, glória, você vai alcançar a tua vitória. Faça como Ezequias, se arrependa, se humilhe, justifique-se, peça perdão e diga, eu quero a vida. Eu quero me humilhar diante de Deus. O segredo é este. Aí você diz assim, missionária Milka, pastor Heraldo, será que é difícil? Mas eu tenho vergonha. É preciso eu contar o que eu tenho feito? É preciso falar por onde tenho andado?